Rapaziada, e a estreia do Flamengo com o Felipe Luiz deu o que falar, hein? A mídia está repercutindo demais essa vitória do Flamengo para cima do Corinthians pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Uns criticam, outros elogiam. E estamos aí, Felipe Luiz sendo sensação no momento, o Flamengo totalmente diferente. E isso apenas com 2 dias, o que é mais surpreso. 2 dias de treinamento, que é mais surpreso. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. E a gente começa então o Sport Center mostrando o que aconteceu no Maracanã, onde 47 mil pessoas fizeram uma festa bonita e viram então a estreia de Felipe Luiz, o novo técnico do Flamengo, ídolo da torcida, esteve então no banco de reservas e no começo do jogo veremos então um duelo especialmente entre Arrascaeta e Hugo Souza, Mário Mar. Sim, teve isso. O Flamengo bem melhor no primeiro tempo. Mas assim, é bem melhor. E grande defesa do Hugo. E tá o Flamengo criando. E tá o Hugo defendendo. Aí essa bola também do Arrascaeta, mais uma vez, o Gerson lamentou muito dentro da área, Dom. Pois é, o jogo teve uma intensidade enorme do Flamengo, te mostrando muito repertório, os laterais atacando bastante, e esse cara foi o mais determinante do placar. Não fosse o Hugo, talvez a parada já tivesse encaminhada pro Flamengo. E esse gol que o Gabigol Já ia meter, imaginou? hein? Nossa, Já, Voltando a Você ser já titular. pensou nisso, Mariana? Meu Deus do céu, imagina, hein? Bom, aí tem De La Cruz, aí vai ter também o Bruno Henrique e vai ter o Alexandro abrindo o placar para o rubro-negro. O que não é muito comum, né? Mas a jogada foi muito bem construída, saindo da direita, passando pelo meio, cortando para a esquerda. A finalização foi muito boa. E foi consciente, né? E ele olha, exatamente. Ele olha 1, 2 vezes, faz um belo gol. E aí a comemoração do mister, do professor Felipe Luiz, o abraço dos seus companheiros. E aí o Corinthians tenta, de alguma maneira, também voltar pro jogo, Dom. o Corinthians entra no jogo a partir dos 40 do primeiro tempo, porque ali nem competiu, não teve disputa alguma. O Corinthians até melhora com as alterações no segundo tempo, ainda que o Flamengo tenha sido um pouco melhor, mas destacar muito a comemoração do Felipe Luiz no gol, porque foi algo que ele pediu. O time explorar bem o lado do campo, ali era o caminho onde o Corinthians deu muito campo e por isso que o Flamengo conseguiu aquele gol. A gente viu o Romero finalizando na trave, uma sequência, aliás, de bolas na trave, 2, então, do Flamengo. O Hugo estava nela em todas, mas foi a trave quem salvou, então, o Corinthians de mais um gol. Aí, essa foi toda na conta do Hugo. E a jogada foi espetacular, né? O Arrascaeta percebe o tempo certinho, a força da bola certinha, e aí o Corinthians perde uma grande oportunidade em contra-ataque. O Hector, acho que ele tentou limpar, puxar, pensar, e aí pra chutar, Dom. E talvez ele tenha pensado, acho que eu tô impedido, viu? É. Nem sei se esse lance vai valer, mas valia. E tinha condição, desperdiçou. O Corinthians, é verdade, foi amassado, mas teve 3 grandes oportunidades nessa partida. Quem estava impedido milimetricamente foi o Gabigol. Chegou então a marcar, mas aí o VAR acabou anulando. Te convenceu? Não, Você tá triste pelo Gabi? tô. Tá. Não vou falar mais nada até o final do programa, só De por causa protesto. disso, Mariana. Você E que essa lute. bola? E essa bola do Léo Pereira também, que ele salva, hein, Mário Mar? Salvou ele fez um gol ali, né? É. Porque ali seria um empate. Ele foi muito bem, a leitura muito boa da jogada. Vamos lá então com o Felipe Luiz, com personagens da vitória rubro-negra em cima do Corinthians. Sensação maravilhosa que eu senti no banco de reservas. Eu vi meus companheiros correndo por mim, eu me senti muito orgulhoso. Eu sou um privilegiado. Quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha sozinha. Então, o apoio que teve hoje refletiu nos jogadores e fico muito feliz de ter conseguido trazer essa energia e a comunhão com a torcida ela tem que crescer cada vez mais. Mas isso a gente só vai conseguir se dentro do campo a gente corresponder à expectativa deles. El resultado podía haber sido más amplio a favor de Flamengo. Pero tuvieron ocasiones y no la concretás. Le da la posibilidad al adversario que jugando la revancha te pueda ganar. Creo que es para nosotros positivo porque podía haber sido más amplio el resultado. Pero eso nos permite estar vivo para lo que viene. Culpado quem acaba saindo acaba sendo sempre o treinador, mas acho que todos ficam reflexivos em relação a isso e aí procuram dar uma resposta no jogo seguinte, né? E acho que isso acabou acontecendo hoje. Além do que a gente quer buscar de volta a confiança da torcida em cima do nosso elenco. Óbvio que a gente queria muito a vitória hoje, mas como eu falei, acho que dentro das condições do jogo foi um resultado que não foi muito bom porque nós perdemos, mas dentro da situação do jogo foi o melhor possível.
A gente vai analisar, então, as condições dessa partida. Para os números frios, tá? O Flamengo com mais posse, com mais finalizações, 19 contra 10 do Corinthians. 7 certas. Teve 4 grandes chances, 27 ações na área rival contra 12 do Timão, 6 escanteios contra 4 pro lado do Corinthians. A gente movimenta, então, a nossa equipe, antes do Mário Marra e do André Donk comentarem o jogo, as atualizações de Flamengo e Corinthians, então, começando pelo Rubro Negro, direto do Rio de Janeiro. O Rafael Marques, conosco mais uma vez aqui no Sport Center. Bem-vindo, Rafa, bom dia. E essa vitória, não sei se foi empolgante pelo placar, mas vi os rubro-negros, assim, otimistas com o futuro. Rafa, foi assim? Com certeza, Bruno. Bom dia para você. Mari, Donk, Marra, fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center 1. É uma mistura de sentimentos, né? E que acomete nesse momento o torcedor do Flamengo. Se por um lado aquela coisa do poderia ter sido mais elástico o placar, 2-0, 3-0. Por outro lado, aquela preocupação porque o Flamengo precisa recuperar também agora, sob nova direção, o comando do Felipe Luiz, uma identidade jogando fora de casa, coisa que não vinha acontecendo. E a decisão na Neoquímica Arena vai ser uma grande oportunidade para o Flamengo mostrar também o seu valor à condição de visitante. Você já destacou, ontem pouco mais de 47 mil torcedores compareceram aqui no Maracanã e viram o Flamengo jogando um futebol melhor, de mais intensidade, de mais qualidade. Não só os números frios mostram isso, como também a percepção média do que foi o jogo, né? Um Flamengo mais presente, com mais DNA, dentro daquilo que nós sabemos que o time pode fazer dentro das 4 linhas. E nós temos uma tela aí com o mapa de calor do Flamengo no jogo de ontem, que exatamente comprova essa intensidade a qual nós estamos nos referindo nesse momento. O Flamengo ocupando todos os espaços do campo, e se o fã de esporte observar com um pouco mais de critério e de cuidado, perceberá exatamente aquilo que aconteceu na prática do jogo no momento do gol, marcado pelo Alexandro. Um Flamengo mais adernado para o lado esquerdo. Você tem um congestionamento de cores, né? Uma incidência maior de marcações exatamente do lado esquerdo em comparação ao lado direito. A tríade Arrascaeta, Gerson e Alexandro funcionando muito bem, Bruno Henrique participando muito também dessas construções, vindo na opção pela diagonal, pelo fundo, o Flamengo com muita presença ofensiva e explorando aquilo que o Felipe Luiz pediu aos jogadores, o lado direito da defesa do Corinthians. Desta maneira, o Flamengo constrói uma vantagem para o jogo da volta em São Paulo, mas antes tem que pensar sábado no Bahia, na Fonte Nova, Campeonato Brasileiro, e não se cogita a possibilidade de poupar ninguém. Como depois desse jogo, o próximo compromisso é o Fla-Flu do dia 17, depois da data FIFA, o Flamengo vai para Salvador com o time titular. Time titular, hein? Ah, mas agora tem que aproveitar o embalo também, o Felipe Luiz entendendo qual vai ser da equipe. E claro, ele não pode sair ali da parte de cima também da classificação. E aí, como o jogo já não é necessariamente colado, dá pra usar um pouquinho mais o elenco, né? Verdade. Até esse período. Acho que a resposta, acho não. A resposta tá na tela também. Obrigada pelas informações. Olha só, o Hugo Souza contra o Flamengo, 19 finalizações sofridas, 7 no alvo sofridas, e ele faz 6 defesas. Gols prevenidos, 1.2. São esses gols esperados desses chutes no alvo, né? Eu acho que a gente pode fazer o desenho desse jogo de um primeiro tempo, de um segundo tempo, mas que o Hugo teve que trabalhar nos 2 tempos, não teve, Donk? Totalmente, Mari. Independentemente do que aconteça, se o Corinthians passar, o valor que vai entrar pela premiação, o gasto com o Hugo vai ser... Já foi, né? É o tá pago. Exato, totalmente. E assim, é difícil imaginar que o Corinthians vá se classificar sem contar o que aconteceu no Maracanã, porque foi uma atuação gigantesca, e a gente tem que lembrar também do que envolvia. A gente está falando de um cenário de mata-mata na Copa do Brasil, que foi onde ficou muito marcado o Hugo pelo Flamengo, então certamente era um jogo de muita expectativa para ele, diante de um clube em que ele era ele gerou uma expectativa muito grande em relação ao potencial, então era algo extremamente impactante para ele, e ele foi muito exigido. Acho que a gente até pode falar do lance do gol, que eu acho que ele poderia ter feito de fato melhor, ele não foi bem, mas assim, considerando o lance do gol e a quantidade de defesas que ele fez, o saldo é extremamente positivo, porque o Corinthians foi atropelado no primeiro tempo. Mas se o Flamengo foi diferente? Foi. Foi, Marra? Foi muito diferente. É claro que aí tem um impacto inicial de ter uma troca de treinador, e isso acontece com muitos times, né? Com alguns times não dá resultado algum no primeiro momento, até que depois. Mas com o Flamengo deu resultado. Acho que o Felipe Luiz foi inteligente de ter pouquíssimo tempo para trabalhar, e aí de tentar acessar alguns jogadores
que ele conhece, confia, trabalhou junto e que estavam... Vamos falar diretamente do Gabigol? Poucas prévias davam o Gabigol como titular ontem. E o Filipe Luís está aceitando o desafio de acessar um lugar no Gabigol que talvez não esteja na superfície, talvez esteja mais profundo, que é o lugar de reconquistar o Gabigol que a torcida do Flamengo sabe que existe, mas que não estava aparecendo. Eu nem vou falar que apareceu, mas deu sinais. Por isso eu falei que talvez não esteja na superfície. Talvez o trabalho exija muito de um jovem treinador. E talvez o jovem treinador tenha que dar espaço para o amigo, que trabalhou ali um tempão. Que conhece os segredos, a intimidade. Não é à toa que ele fala que o Gabigol precisa, um jogador como o Gabigol, precisa de minutos, de sequência, e aí ele vai, de carinho e de cuidado. Ele conhece, ele sabe. Eu não sei, de novo, eu não sei se está na superfície, mas ontem em campo a gente viu muita coisa diferente do que a gente estava vendo do Gabigol. E eu não estou nem falando da tentativa de letra, eu não estou nem falando de finalização, não estou nem falando do gol em impedimento. Estou falando de movimentação, estou falando de vibração, estou falando de diminuir mais o espaço, estou falando de competição. Ontem o Gabigol competiu. Eu não sei o que vai ser amanhã. Mas eu tô falando de ontem. Porque quando a gente falava do Tite, se escalava ou não, a gente ainda ponderava, mas o Gabigol também não tá justificando... Você não tá se ajudando. Essa discussão, né? Ontem já foi diferente. Ô, Rafa, porque assim, é claro que o dia seguinte o Flamengo vence. O próprio Filipe Luís falou sobre isso. É muito fácil ele dar a primeira... Muito fácil não, é muito melhor ele dar a entrevista pós uma vitória, depois de uma estreia, num jogo grande como esse. Mas ontem... teve mudanças táticas. A gente vê o Gabigol dentro do time, o Bruno Henrique jogando mais encostado na beirada ali do seu lado esquerdo, o Léo Ortiz na defesa, ele promovendo mudanças táticas, mas que ontem claramente a conversa foi no anímico, né? Tivemos o Pulgar Arão, tivemos o Everton Arrascaeta, o Everton de la Cruz, tô brincando. É isso, assim, a gente tem muito do que o Filipe Luís aprendeu com o Jorge Jesus, né? E ele não esconde isso de ninguém. Ele falou sobre isso já para algumas pessoas algumas vezes, né? Da referência de trabalho que ele teve no Flamengo em 2019, que foi muito importante para a carreira dele. E é óbvio que muitos daqueles conceitos ele vai começar a praticar. Ontem eu falava aqui no Sport Center, né? Sobre o cuidado que ele teve no treino de terça-feira, o único na preparação para o jogo, de posicionar os jogadores, mexer com a questão corporal, o momento que o jogador tem que se posicionar de frente para a bola, de lado, se projetar, ficar um pouco mais. Essa química coletiva que a gente vê em campo, ela é fruto de várias pequenas ações individuais, que já deram resultado sim no jogo de ontem. A atuação do Flamengo foi boa, foi muito boa ontem aqui no Maracanã contra o Corinthians. E um outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente debater, versa muito sobre as interações. Futebol é um jogo coletivo. E quando você pega um adversário, o Corinthians tinha, obviamente, uma intenção de segurar um pouco mais o jogo para levar a decisão da vaga para a final para São Paulo. Quando você pega um adversário com essa perspectiva, é natural que você tenha uma dificuldade para encontrar os homens de meio campo, os passos mais próximos da área adversária, que a quantidade de interações entre os homens de defesa ela seja maior do que entre os homens de meio campo e ataque. Nós temos aí uma tela que mostra exatamente o contrário disso. A maioria das interações envolvendo o jogo do Flamengo ontem contra o Corinthians, elas aconteceram, essas interações, de jogadores de construção. Essas são as 5, 6 primeiras interações no jogo de ontem envolvendo Flamengo e Corinthians, o que a gente pode chamar de conexões ofensivas. Elas são as trocas de passes com a bola, evidentemente. A primeira disparada foi entre De la Cruz e Gerson, dois homens de construção, 20. Logo depois, Alexandre e Arrascaeta. Lembram quando eu falei sobre uma predileção do Flamengo pelo lado esquerdo? Muita liberdade para o Alexandre atacar e contribuir ofensivamente. Na mesma toada estava a interação entre Gerson e Wesley. O lateral direito também atacou muito e teve o apoio do meia nesse jogo combinado. Aí que nós temos a primeira aparição de um zagueiro, Léo Ortiz, trocando passes com Wesley na linha defensiva. Depois nós temos o Alexandre com o Bruno Henrique, mais uma vez do lado esquerdo, e o Alexandre com o De la Cruz, que se movimentou bastante, também deu opção para jogar por dentro e chegando um pouquinho, às vezes, para o lado esquerdo. Nas 6 primeiras interações, conexões ofensivas do Flamengo no jogo de ontem, somente uma delas envolve um zagueiro. Isso é prova que o Flamengo teve o seu jogo estabelecido exatamente no setor de construção, no campo de ataque. Cordialmente discordo. O quê? Os números? Discordialmente.
Não, na verdade foi só para dar a manchete. Mas assim, a questão é a vai seguinte... falar a mesma coisa. Não vou discordar dos números, não. Mas a questão é a seguinte, o quanto disso é por causa da permissividade do Corinthians? Sim, tem o outro lado. Tá, porque assim, por exemplo, é um jogo diferente do que foi qual que é o retrato traumático pro rubro-negro, a eliminação do Peñarol. Sim. O Peñarol faz um gol no começo, consegue se fechar muito bem, e aí o Tite vai para aquela história, meu time é um time de basquete que precisa ficar rodando a bola aqui para tentar abrir espaço, e não conseguiu. E isso partia muito também dos zagueiros, né? Claro, claro. Então assim, eu entendo que de fato o Flamengo ontem, ele foi melhor do que contra o Paranaense, contra o Peñarol e nesses jogos recentes. Mas ele não foi melhor do que, por exemplo, o jogo que ele fez contra o Palmeiras no Maracanã. Não foi, claro que não. Nem era para ser, assim. Até porque naquele time tinha o Pedro e o Luiz Araújo, né, que entrou durante o jogo. Mas assim, o quanto dessa melhora... Tá explicado, Bruno. O quê, Rafa? Quando você já pergunta, propõe você mesmo dar a resposta, facilita, Bruno. Não, então, mas o quanto... Tinha jogadores que estavam vivendo uma fase individual melhor. Isso contribui muito para a coletividade. Então, mas o que contribui mais para o jogo do Flamengo ou o Corinthians que foi permissivo ali, principalmente no meio de campo? Não, sim, o primeiro tempo do Corinthians, sério, de ontem, eu fiquei pensando algumas coisas que parecem completamente contraditórias. 2 times ganharam confrontos de semifinal. 4 times comemoram o resultado. Não existe, mas quem ganhou, claro que tem que comemorar, ganhou o jogo. Quem perdeu, dá para comemorar também, porque perdeu em ferimentos leves, né? Estão vivos para a segunda rodada. E se você olhar, comparando, o melhor Atlético foi contra o Fluminense, ontem teve uma queda. O melhor, o Vasco não dá porque a memória de mata-mata está um pouco mais para trás. O melhor Corinthians contra o Fortaleza, ontem teve uma queda. O melhor Botafogo, Marra. Botafogo? Contra o São Paulo. Tá falando de outras equipes que também tiveram Sim, grandes mas jogos. tô falando dos 4 de ontem. Tá. O melhor Flamengo contra o Peñarol, o melhor Flamengo contra o Peñarol, uau, que diferença. Isso. A diferença foi muito grande. Foi muito grande. Quem tem uma queda evidente é o melhor Corinthians contra o recente, contra a Fortaleza, contra quem você quiser de mata-mata. O Corinthians de ontem, em primeiro tempo, foi uma queda assustadora. Isso, foi. Queda livre. Porque o Peñarol estava confortável em deixar a bola para o Flamengo e você que se vire. O Corinthians, ele não conseguiu fazer isso. Mas a gente já viu o Flamengo jogar contra equipes que não tinham uma defesa tão sólida, que davam espaço, e a gente viu o Flamengo fazendo nada com isso. E que mordia pouco, é verdade. O Flamengo... Que não fazia nada com isso. Eu concordo. E por isso que a gente tem que pontuar as duas coisas. O mérito do Flamengo, a gente pode falar da injeção de ânimo, que sempre tem, do fato novo e tudo mais. Isso se aplica muito ao Gabigol. Ou da verticalidade do jogo, de um Flamengo que sabia o que fazer com a bola. Então, de explorar bem o lado do campo, e tem muito mérito do Felipe Luiz. A gente vai falar depois o quanto que usou muito bem os laterais. Não é à toa que saiu o gol do Alexandre. Então, assim, tem muito mérito. E do outro lado, eu concordo muito com o que vocês estavam falando da permissividade do Corinthians, e para mim, isso ela passa muito pelo Ramon Dias. Eu não falo tanto da postura dos jogadores. Não acho que os jogadores entraram desligados. Acho que a escalação dele foi desastrosa. A partir do... Para mim, e são vários pontos que a gente tem que destacar. Primeiro, Garro e Coronado, circunstancialmente, podem funcionar. Mas nesse jogo era o pior momento para fazer essa escalação. Né? Tendo em vista que não deu certo, era um Corinthians com 3 volantes. O Felipe Luiz tem até uma imagem dele logo no comecinho do jogo, falando de jogar pelo lado. O Corinthians não estava conseguindo acompanhar. Poderia baixar o Romero, fazer uma linha de 4 no meio campo e ser um time mais compacto e neutralizar os espaços pelo lado. Ele não faz isso, ele vai corrigir só no segundo tempo. Então acho que ele poderia ter feito uma mudança já de peças no primeiro tempo, mesmo que não fosse, poderia ter feito uma mudança tática que não foi feita. E ali o cenário poderia ter sido muito pior. O time melhora no segundo tempo com uma formação de 3 zagueiros, ainda que o Flamengo tenha sido também superior na segunda etapa, mas acho que essa mudança poderia ter sido feita antes. Só vamos colocar o que o Felipe Luiz e o Rafa falou sobre o trabalho dele como treinador e aproveitando esses pontos assim do que ele tentou explorar no jogo de ontem. Vamos ver e depois a gente analisa. Tendo chances, tendo ocasiões de gol, a bola vai entrar. Então, o meu dever é fazer com que cada vez que os meus laterais cheguem no fundo, estejam 3 jogadores dentro da área. Meu dever é cada vez que o Arrascaeta pegar a bola, existam 2 jogadores atacando o espaço. E por aí vai.
Eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar e que incomodou o adversário em todo momento. Então, fiquei feliz porque é questão de tempo que a bola entre, porque a qualidade é extraordinária. Eu tenho uma máquina na mão. O Donk, foi possível ver isso em campo? Essa ideia do Felipe? Acho que a gente tem alguns exemplos práticos, né, de situações que aconteceram mostrando isso, da questão dos laterais e do Arrascaeta. E até a gente vai ter um lance que combina as duas coisas dentro do mesmo lance. Aqui é a primeira participação aqui do lance do ataque do Flamengo, com o Bruno Henrique e o Alexandre pelo lado esquerdo. Vamos lá. A gente tem, quando o Arrascaeta... Até voltar um pouquinho, porque esse é o lance que combina os dois jogadores. Você tem o Arrascaeta... Vou voltar um pouco mais. Arrascaeta. Quando ele faz o passe, ele tem várias opções. Tem o Gabi dentro da área, a próprio Bruno Henrique, o Alexandre. Então, gerar essa oportunidade que ele falou de ter pelo menos duas opções oferecendo para o Arrascaeta quando o time tiver a bola. Ele faz o passe no Alexandre. O Alexandre recebe essa bola na esquerda, ele vai ter... ou uma bola um pouco mais adiantada aqui com o Bruno Henrique, vai ter o próprio Gabigol. Então, até o desenho aqui a bola com a situação com o Alexandre. Ele tem essa opção do Bruno Henrique, ele tem o Gabigol, e mais pra frente também a gente vai ver na sequência do lance que tem outra opção dentro da área, que é o Gerson um pouco mais atrás. Então, as três opções que ele tem com o lateral avança, que foi o Alexandre, e se concretizou nesse lance. E aí a defesa do Hugo naquele lance espetacular do Gabigol que sai quase o gol de letra. Ali para uma... Também pelo lado esquerdo. Foi bem em cima do que o Rafa mostrou, aquele mapa de movimentação muito por ali, Exatamente. Né? Corrobora muito com os dados que o Rafael trouxe de combinações do setor ofensivo. Agora vamos novamente para a nova ação do lado esquerdo com Bruno Henrique. Passe para o Alexandre. Ele recebe. Vamos lá. O que você quer? Tem do seu ladinho. Tem do meu ladinho também, né? Tem. Eu fui complicar as coisas. Ele recebe aqui do lado esquerdo. Tem que clicar na canetinha ali, Dom. Aqui, Vamos ó. lá, eu me atrapalhei aqui. Tá, mas volta. Vamos lá. Porque aí é o seguinte, quando ele recebe, como o Felipe falou, quando o lateral chegar na linha de fundo, eu quero 3 dentro da área. Solta aí, vamos ver se tem 3 lá. Exatamente. A jogada do Bruno Henrique pro Alexandre aí, ó. Olha. E aí ele tem a possibilidade do próprio Bruno Henrique na sequência do lance, Arrascaeta, Gabigol e o próprio Gerson. Só que aí acho que ele toma a decisão extremamente correta, né? E um jogador, assim, com uma qualidade não só na execução técnica, mas de enxergar o jogo. E tem os 3 aqui, Exatamente. Né? E aí ele percebe o posicionamento do Hugo, que a gente já falou, acho que poderia ter feito algo melhor, ainda que a partida tenha sido espetacular, e acaba saindo o gol. Aqui é o outro lance que a gente falou da situação do Arrascaeta ter pelo menos 2 opções de passe. Era o Gabi. Atacando o espaço, ou o próprio Bruno Henrique. Queria por Até dentro. Voltar um pouquinho para reforçar a questão do lance. Aqui no momento que o Arrascaeta recebe a bola, podendo fazer esse passe em velocidade ou podendo mais se associar com o jogador. Ele escolhe o passe em profundidade para o Gabi e aí o Hugo sai muito bem. Então, a gente mostrou, acho que 3 lances que mostram exatamente essa questão que o Felipe Luiz falou. Do Arrascaeta pelo menos ter 2 opções de passe, o lateral receber no lado do campo e ter pelo menos 3 jogadores dentro da área. E até legal, o primeiro lance que a gente mostrou mostra exatamente as 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ô Rafa, isso mostra assim um time mais vertical do que aquele time do basquete lá do Tite? Sim, mais vertical. Aí eu falo muito sobre o treino de terça e falo também sobre os conceitos, né? O Felipe Luiz certamente conversou com os jogadores, né, na concentração, no papo de vestiário. A preleção do Felipe Luiz foi no Maracanã. Ou seja, não foi na hora do almoço, não foi na hora do lanche, foi já no ambiente do jogo, para poder as informações serem transmitidas para os jogadores perto do momento em que a bola ia rolar. Eu acho que isso traz um impacto no sentido de concentração, no sentido de foco, porque a ansiedade vai aumentando que o jogo está para acontecer, e aí fica mais fácil para o jogador entender aquela mensagem e levar para campo. Muita coisa dele já foi percebida. Não estamos aqui dizendo que o trabalho do Felipe Luiz já é
comprovadamente melhor que o do Tite. Seria uma grande irresponsabilidade. O que dá para dizer é que o trabalho do Felipe Luiz traz elementos importantes para este momento de um Flamengo que, acima de tudo, precisa recuperar o seu jeito de Flamengo de jogar. A sua autoconfiança, a sua qualidade individual e coletiva. Ontem você vê De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique, jogadores que vinham jogando mal, jogarem ontem melhor, renderem mais para o time. Para mim, já podemos sim atribuir essa mudança de cenário ao fator Felipe Luiz. Então o Flamengo, com o Tite, ele não queria ou ele fazia exatamente o que o Tite mandava, que fazia o time ficar engessado? Porque ontem a conversa do torcedor os caras estão jogando pelo Felipe Luiz. O que o Arrascaeta não melhorou fisicamente de 3 dias pra cá, melhorou? Reconstruiu lá o adutor dele? Não tem a ver com o físico não, tá, gente? É anímico só, tá? Mas é claro, a gente tem que entender se isso vai perdurar. Porque isso pode durar um jogo ou pode durar um mês. Mas será que o trabalho do Tite também engessava esses jogadores no sistema? Eu acho que o trabalho dava sinais que perdendo? estava se perdendo e que estava muito no fim mesmo. Talvez o encontro com o Peñarol tenha acelerado as coisas. Mas agora o Flamengo volta a ter esperança. Coisa que, sim, o Flamengo poderia até vencer campeonatos, mas ia chegar no final do ano com aquela sensação assim, será que esse é o caminho certo? Não quer dizer que o Felipe Luiz seja o caminho certo, mas volta a ter esperança. Então, eu acho que isso é um sinal positivo. Me parece que nunca o Tite conseguiu acessar o coração do torcedor. E isso é importante. Você tem que conseguir fazer isso. Acho que as ideias, em algum momento... Estava conseguindo em uma época. Quando? Mas faz tempo. Não lembro. Antes da derrota para o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro do ano passado. Naquele momento quando o Flamengo estava com um respiro matemático e tal, poderia brigar pelo título brasileiro, ele chegou a tocar um pouco o coração do torcedor. E, de certa forma, a soberania do Campeonato Carioca trouxe, assim, aquela coisa tipo, fizemos a nossa obrigação, atropelamos todo mundo, ganhamos o campeonato de maneira invicta. Né? Então, também tinha um pouco de Tite ali. Não é que fez o torcedor se apaixonar, né? Mas fez o torcedor entender, tudo bem, jogando assim a gente vai conquistar alguma coisa. Vamos aguentar. Exato. Vai ter que engolir, mas não rolou. Aceito, E aí, pessoal, o que vocês acharam aí, né, do que a mídia falou sobre o Felipe Luiz, sobre o Flamengo, né, sobre esse novo Flamengo, sobre como o Flamengo está jogando, né, o que vocês têm a falar aí sobre tudo que está acontecendo aí no Flamengo, né, o que vocês gostaram do jogo de ontem, né, o que vocês têm a pontuar sobre o jogo de ontem do Flamengo, né, nesse comando do Felipe Luiz, o que vocês têm a falar também aí sobre, né, algum jogador que precisa ser mudado, que ele errou, erros táticos, né? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião, o que vocês têm a falar sobre isso, né? Na minha opinião, o Felipe Luiz treinou muito bem a equipe, para quem teve só 2 dias de treino foi muito bom, né? A gente sabe que é difícil, né? Praticamente, como o Jess falou, foi treino e vídeo, então assistiram muito vídeos do Corinthians. Preparador físico do Felipe Luiz, na minha opinião, vai ter um trabalhinho com esse time, pois os caras saíram totalmente exaustos, né? É um novo estilo, né? Não é aquele estilo que os caras esperavam tanto, era aquele estilo melancólico. Esse não, é um estilo muito agressivo, né? Muito ágil, muito rápido, e então isso aí prejudica um pouco no preparo físico, né? Acredito que o preparador físico do Felipe Luiz vai ter um pouquinho de trabalho para tomar conta disso aí, né? Já que os caras, na minha opinião, estavam muito mal preparados fisicamente. Mas isso aí é pouco tempo, né? Acredito que no máximo uns 15 dias o Flamengo está todo entrosado, todo redondinho aí, no comando do Felipe Luiz. O preparador físico vai fazer um excelente trabalho, né? Mas e aí, o que vocês acharam sobre a partida, sobre a estreia do Felipe Luiz? Comenta aqui embaixo, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!